Olha só, e a Polícia Civil de Goiás realizou hoje a maior operação do ano. Foram mobilizados cerca de 250 policiais civis contra um esquema de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, praticada por uma associação criminosa. O repórter Alexandre Paz está ao vivo na delegacia e tem mais os detalhes para a gente dessa operação. Alexandre, bem-vindo. O que você tem dessa operação para a gente? Pois é, Mônica, uma boa tarde para você, todos que nos acompanham pelo TJ Goiás. Essa que é uma das maiores operações realizadas pela Polícia Civil aqui do estado de Goiás nesse ano de 2024. Essa mega operação cumpriu um total de 50 mandados de prisão preventiva, além de 50 mandados também de busca e apreensão na casa desses envolvidos. A movimentação, inclusive, aqui nas delegacias especializadas da Polícia Civil em Goiânia é muito grande. Os familiares, advogados, representantes vêm aqui para tentar entender toda essa situação. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o delegado Maitan Santana, ele que é o responsável por essa mega operação. E, delegado, o mais engraçado é que esses criminosos, esses suspeitos que estão envolvidos aí, todos estão envolvidos nesse esquema de um golpe chamado golpe do falso número. Como é que isso funcionava na prática e como que eles conseguiam aplicar isso nessas vítimas? Boa tarde. Boa tarde. É um golpe, né, que já é conhecido, né, da população como um todo, em que geralmente pega uma foto de um familiar, né, adiciona um novo número e entra em contato falando, esse aqui é meu novo número, me aceita aí, e logo em seguida começa a pedir um dinheiro em razão de uma situação de emergência, justamente para aquele momento de falta de atenção daquele familiar, achando que está ajudando alguém que ele conhece, quando na verdade está caindo num golpe. Então essa operação de hoje visou cumprir quase 100 medidas judiciais, mas a gente conseguiu identificar e prender, né, desde o responsável pela engenharia social, ou seja, aquele que entrou em contato com a vítima e aplicou o golpe, aquele que tinha a função de arrecadar contas bancárias e repassar para quem ia fazer o golpe em si, e também aquele que vendia os dados de possíveis vítimas, e também, muitas das vezes, os correntistas, que são aqueles que emprestam conta ou vendem contas para receber dinheiro de golpe. Então são muitos envolvidos, existiam os criminosos e esses laranjas, digamos assim, que eram envolvidos emprestando a conta bancária para receber esse dinheiro desse tipo de fraude que era aplicada, uma fraude eletrônica que atingiu não só pessoas aqui do estado de Goiás. Isso, né? A gente não gosta muito de utilizar o termo laranja para não passar muito pano para esse pessoal, porque é criminoso do mesmo jeito. É a mensagem que a gente quer passar, porque muitas vezes essas pessoas são convencidas por criminosos que atuam mais no topo da associação criminosa, justamente sobre a falsa ilusão de que não vai dar em nada. E a gente viu que hoje que dá, e dá prisão sim. Então fique atento quanto a isso, porque é muito importante a gente transparecer isso para a população, para que pelo menos dificulte a vida desse golpista, né? Porque se não tivesse essas pessoas que disponibilizassem suas contas, com certeza seria mais difícil desses golpistas concretizarem seus golpes. Qual que foi o valor assim arrecadado e movimentado por esses criminosos nesse período onde eles estavam aplicando esses golpes frequentes em centenas de vítimas? A gente apurou que, né, aqui o caso específico a gente analisa uma vítima em si, mas a gente visualizou, né, analisando os dados todos que a gente tinha, que eles aplicaram o golpe nas vítimas do Brasil como um todo, né? A gente nem conseguiu quantificar ainda a quantidade de vítimas que esse pessoal fez, mas num período aí inferior a um ano, todos eles reunidos movimentaram aí mais de 7 milhões de reais. Quantas cidades estão envolvidas nisso, delegado? Porque é um golpe que foi muito desencadeado aqui no estado de Goiás, mas também tem até outros estados também, e prisões que foram feitas, inclusive, no Rio de Janeiro. Isso, né? O alvo do Rio de Janeiro era muito importante, que era o que vendia dados de vítimas para os golpistas. Então é muito importante a prisão dele, a gente contou com o apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a gente agradece. Um outro alvo, ele é aqui de Goiás, mas especificamente hoje ele estava lá em Barra do Garças, Mato Grosso, a gente contou com o apoio também da Polícia Civil de Mato Grosso, para efetuar essa prisão. Os demais, todos os estados de Goiás, né, seja a região metropolitana aqui de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade, e também para o interior, Porangatu, Britânia, Jaraguá, Santa Helena, e a gente, né, fez essa mega operação contando com todo esse auxílio aí dos colegas. Muitíssimo obrigado por sua participação aqui no TJ Goiás. Mônica, o mais engraçado é que um quantitativo de mais de 250 policiais civis estão envolvidos nessa operação também, uma mega operação, a maior que foi registrada aqui nesse ano de 2024.
2024 e todos esses 50 envolvidos aí que tiveram os mandados de prisão preventiva, né, estão aqui chegando aos poucos, os familiares, advogados também chegam com a movimentação bem grande aqui, porque a gente percebe que é uma operação que movimentou aí quase 7 milhões de reais em um período inferior a um ano, como o delegado trouxe para nós, né? E a gente vai estar acompanhando todo esse caso, essa situação, e qualquer atualização a gente volta a falar aqui no nosso telejornal. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Alexandre, pela sua participação. Mas uma pergunta, né? Eu não sei se você consegue ainda abordar com o delegado sobre isso. Nós estamos numa era completamente digital. É banco, né? Tudo se resolve ali com uma facilidade muito grande. A pergunta óbvia e que a gente tem que fazer, porque nunca é demais, né? Como se resguardar, como não se tornar vítima dessas quadrilhas que a cada dia que passa eles estudam mais meios de poder roubar de forma digital. Tem como se proteger? Como fazer isso? Doutor Maitan, a gente fica agora com esse questionamento. Como se proteger desse tipo de golpe que a gente trouxe aqui, tantas vítimas também, né? E essa fraude que é tão comum, que é o golpe do falso número. Tem uma maneira correta de se defender, considerando que a área digital está aí cada vez mais avançada? Tem sim. A principal dica é ter bastante atenção, porque se tiver bastante atenção, você vai perceber que, por exemplo, o seu familiar não tem o costume de fazer isso, você já vai ligar um sinal de alerta. Você pode criar códigos com seus familiares, caso vocês façam esse tipo de solicitação para o outro. Então, quando for você vai falar um código tal, porque com a era digital agora, com a inteligência artificial, fica até difícil, porque eles podem fazer deepfake com sua voz. Então, mandar um áudio, aí falar, nossa, aqui é meu filho mesmo, eu conheço a voz dele, mas na verdade não é. Pode fazer chamada de vídeo, você vê que é o rosto de um familiar seu, quando na verdade não é. Então, a principal dica hoje, a gente fala, nem é fazer chamada de vídeo mais. É criar um código que só vocês sabem e quando for solicitada alguma quantia nessas situações, a pessoa tem que saber daquele código em si para que evitar cair em golpe. Mas se você estiver atento, né, você vai perceber que muitas das vítimas vai falar, nossa, mas pegou eu numa situação, justamente porque o criminoso ele vai induzir você a fazer as coisas rápido, com pressa, justamente para não ter a atenção devida, que caso tivesse, não teria caído nesse golpe. Tipo, obrigado pela complementação. Tá dada a dica, Mônica. Volto com você. Obrigada, Alexandre, pela sua participação.